Novo Testamento, mais no final do Novo Testamento, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 até o verso 18. Esse é o último documento do apóstolo Paulo. Ele está preso numa masmorra, já foi sentenciado à morte, ele aguarda a guilhotina descer para separar sua cabeça de seu corpo, e aí ele entrará imediatamente na presença de Deus. Morrerá aqui como mártir, mas entrará no céu como um príncipe. E Paulo nos deixa o seu último documento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, que é uma obra-prima da literatura cristã. Nesse último documento, ele nos mostra os seus desejos, os desejos antes de sua morte. E antes da pessoa morrer, ela normalmente fala ou escreve pensamentos que ela julga ser muito importantes. E eu peço que você se concentre para receber esses ensinos de Paulo que ele julgou serem os mais importantes antes de sua morte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 a 18. Procura vir ter comigo depressa. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para a gente compreender um pouco o que está acontecendo nesse texto, é muito importante voltar para o contexto de Paulo. O jovem Paulo nasceu e cresceu na cidade de Tarso. Por volta dos seus 12 para 13 anos, ele é levado para Jerusalém, porque ele era um judeu muito dedicado às escrituras do Antigo Testamento. Em Jerusalém, ele estuda aos pés do grande doutor Gamaliel, a mente brilhante de sua época. Rapidamente, Paulo se destaca de todos os jovens de sua geração. Se torna um fariseu, um homem separado, para cumprir toda a vontade de Deus. Aos 15 anos de idade já havia decorado Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Na medida em que Paulo cresce no judaísmo, a igreja cristã nasce. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce, e uma multidão de 3.000 convertidos são adicionados num único momento à igreja cristã. Poucos dias depois, mais 2.000 pessoas se convertem, e a igreja de 3.000 passa para 5.000. É uma igreja crescente na cidade de Jerusalém e no mundo conhecido daquela época. Paulo começa a enxergar a igreja recém-nascida como inimiga do judaísmo tradicional, e começa a perseguir essa igreja. Paulo, na verdade, se torna um serial killer do cristianismo. O texto nos diz no livro de Atos, capítulo 7, que ele entra nas casas, ele pega cristãos, coloca esses cristãos em cadeias e ajuda na condenação de muitos para a morte. Em Atos capítulo 7, nós temos a narrativa do primeiro martírio nas Escrituras de um cristão do Novo Testamento, que é Estevão. Estevão é apedrejado e o texto termina dizendo que Paulo, jovem ainda, segurava as roupas daqueles que apedrejavam Estevão. Nesse zelo pelo judaísmo, contra o cristianismo, Paulo vai até a cidade de Damasco, com o objetivo de prender alguns cristãos. Mas uma grande revolução acontece. O próprio Jesus Cristo, ressuscitado, numa luz de glória, ofusca-lhe a visão, ele fica cego, ele tem um encontro com Jesus, e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ele se converte, de perseguidor,
se torna um pregador, um grande proclamador de Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador. Paulo prega ousadamente em Damasco, depois ele prega em Jerusalém, depois ele precisa fugir. E essa fuga dele dura mais ou menos uns 13 anos, quando ele fica no deserto da Arábia. Aí ele volta. Ele volta e participa de um grande avivamento que está acontecendo na cidade de Antioquia. A partir desse avivamento, Deus coloca no coração de Paulo que era hora de plantar igrejas, proclamar o evangelho aos gentios. Daí em Atos 13 começa a primeira viagem missionária de Paulo. Ele prega o evangelho na Galácia. Depois nós temos a segunda viagem missionária, que é quando ele evangeliza a cidade de Atenas, a cidade de Corinto. Depois nós temos a terceira viagem missionária de Paulo. Depois da terceira viagem missionária, ele vai preso na cidade de Jerusalém. De Jerusalém fica 2 anos na cidade de Cesareia. De Cesareia ele vai para Roma. Em Roma ele tem uma prisão domiciliar. É assim que termina o livro de Atos, com Paulo preso numa prisão domiciliar dentro de casa, gozando de grande conforto na cidade de Roma. Ele é liberto dessa prisão e faz uma 4ª viagem missionária que não está descrita nas páginas da Escritura. Muito provavelmente ele vai para a Espanha, ele entra na Europa, era o sonho dele. Ele escreve a carta aos Romanos a fim de conseguir dinheiro para ir até a Europa, evangelizar naquele continente. Enquanto Paulo está na Europa, acontece uma tragédia. A capital do Império Romano, a cidade de Roma, é incendiada. Imagina, a cidade eterna, uma das cidades mais belas do mundo conhecido, é queimada. Cerca de 70% da cidade é incendiada. A gente não consegue imaginar uma coisa dessas, porque nós moramos numa cidade que tem 400 mil habitantes. Você imagina uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, e 70% dessa cidade ser devastada pelo fogo. Nunca houve na história um incêndio numa cidade de tamanha proporção. 70% da cidade foi devastada pelo fogo. Aí acontece o problema. A culpa cai sobre os cristãos. Diz-nos os historiadores que muito provavelmente Nero, já enlouquecido, mandou pôr fogo em Roma. Para que a culpa não caísse sobre ele, ele joga a culpa sobre os cristãos. Quem é o líder dos cristãos? Por aquelas bandas que está na Europa pregando o evangelho, já havia passado por uma prisão domiciliar de uns 2, 3 anos, Paulo. Paulo é preso novamente. Paulo está na masmorra, velho, muito provavelmente com sérios problemas de saúde em sua visão, aguardando a sua morte. Ele foi condenado não a 10, não a 20, não a 30 anos. Ele não foi condenado à prisão perpétua, ele foi condenado à morte. E ele está sozinho. Havia enfrentado já muitas dificuldades em sua vida. Enfrentou traição, enfrentou açoite, enfrentou espancamento, enfrentou apedrejamento, enfrentou lutas internas e lutas externas, foi traído por amigos, foi traído por falsos amigos. Ele precisou lidar com todos esses reveses das várias emoções. Essa é a trajetória de Paulo. E com base nesse texto de 2 Timóteo 4, verso 9 em diante, eu quero trabalhar essa temática com vocês, sobre como curar emoções feridas. Ou a gente poderia trabalhar numa perspectiva positiva. O que Paulo fez para não permitir que as suas emoções, o tempo todo expostas a tantos embates e intempéries, adoecessem e se perdessem? O primeiro princípio que a gente percebe na caminhada de Paulo é que em momentos difíceis é importante ter amigos. Se você fechou essa segunda carta, mantenha aberta e acompanhe comigo, por favor. Procura vir ter comigo depressa. Paulo escreve essa carta a Timóteo e ele diz, no final de sua vida, eu preciso de você. Não dá para eu ficar sozinho nesse momento de dificuldade. Nos momentos de dores, nos momentos de grandes embates, no momento de pressão, nos momentos de traição, nos momentos de decepção, nos momentos de lutas, desenvolva relacionamentos. Você precisa de amigos. Você faz parte de um corpo, de uma comunidade, da igreja de Jesus.
Não adianta ter 5.000 amigos no Facebook, se você não tem um amigo para quem ligar. Desenvolva amizade com gente de carne e osso, que possa chorar com você nas horas de dores, que possa celebrar com você as vitórias, mas tenha amigos. É o grande apóstolo Paulo que está dizendo: eu plantei muitas igrejas, eu realizei grandes empreendimentos em nome de Deus, eu deixei muitos livros escritos, mas eu preciso de você, Timóteo. Está difícil, é ruim ficar sozinho, estou angustiado, estou preocupado, tenho medo do que virá, vem ter comigo, eu preciso de você. Tem amigos. Como é que eu posso ter amigos, pastor? O livro de Provérbios nos diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amigos não vêm com facilidade, eles devem ser cultivados, devem ser buscados, precisamos investir neles. Em todo tempo ama. Quanto mais você se dedica, mais Deus abençoará a sua vida com pessoas ao teu redor, pessoas de carne e osso, que pode olhar nos teus olhos. É por isso que a gente precisa de gente. Não existe culto virtual. Você não pode substituir a igreja pela igreja da internet, pastor por pastor virtual, comunhão por comunhão online. Nós precisamos uns dos outros, relacionamentos reais de carne e osso, gente que abraça, gente que toca. Nós perdemos os afetos, nós perdemos o olho a olho, nós perdemos o contato físico, isso é fundamental. Tenha amigos. Vem ter comigo depressa. Eu preciso de você. O segundo princípio que Paulo nos dá para termos emoções saudáveis, ou curar emoções feridas, é: não se concentre nos desapontamentos. Olha o que ele diz no versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Esse Demas aparece na carta de Paulo a Filemon, e aparece em outra carta de Paulo como um grande companheiro de viagem. Demas é um amigo, é aquele parceiro. E Paulo está dizendo: ele me traiu, ele me deixou, me abandonou, estou sozinho. São os desapontamentos naturais da vida. E aqui eu quero trazer uma péssima notícia, mas é uma notícia que precisa levantar os seus olhos para a realidade. Nós desapontamos pessoas. Você desaponta pessoas, eu desaponto pessoas, e pessoas nos desapontam. Essa é a vida. Mas não permita que os ressentimentos te persigam. Não permita que as mágoas encontrem lugar em seu coração. Não coloque o passado como o carro-chefe que vai guiar a sua vida no presente. Pare de olhar a sua vida pelo retrovisor. Os desapontamentos, as traições, as dores, as decepções, as frustrações ficaram. Como é que eu lido com isso, pastor? Olha para o Senhor Jesus e siga. Como é que eu lido com isso? Olha para o Senhor Jesus e siga. Não faça do seu coração um cemitério vivo, que é adubo de lembranças do passado. Não permita que as suas emoções, o seu coração, seja destruído por conta de um passado que não foi ideal para a sua vida. Continue a nadar. Quem aqui já assistiu Procurando Nemo? O primeiro Procurando Nemo, né? O peixinho vai embora, um mergulhador captura, joga o Nemo no aquário, aí o pai dele, meio fobia social, né? Tinha medo de tudo, agora precisa nadar naquele vasto oceano, e encontra um peixinho também todo doidinha, tadinha, a Dory, e a Dory tem uma filosofia simples, memória curta, mas filosofia simples. Está difícil? Continue a nadar. Está difícil? Continue vivendo. Deixe os desapontamentos para trás. Como? Olhe para o Senhor e siga. Mas há um outro princípio que Paulo nos traz: saiba pedir e dar perdão àqueles que erraram. Note o versículo 11: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Que versículo fantástico, meus irmãos. Quem é esse Marcos? É o jovem que em Atos capítulo 13, em sua primeira viagem missionária, acompanhou Paulo e Barnabé. Chegou na ilha de Chipre, achou que ia fazer turismo pelo mar Mediterrâneo,
Chegou na ilha de Chipre, viu um demônio entrar numa menina. Paulo teve um embate com aquele demônio, já ficou assustado. Chegou na outra cidade, Paulo foi espancado, quase à morte. Aí João Marcos disse: eu não quero participar desse turismo, não. Não está muito adequado. E ele vai embora. Ele abandona Paulo e Barnabé. Eles chegam da primeira viagem missionária. Quando Paulo e Barnabé estão planejando a segunda viagem missionária, acontece uma questão. Barnabé chega e diz: Paulo, é o seguinte, João Marcos quer ir com a gente. E Paulo diz: quem? Aquele menino covarde que nos abandonou? Esse não caminha com a gente, não. Mas Paulo é menino, é jovem, está aprendendo, arrependeu, vamos dar uma chance. Não. É mais ou menos como se Paulo dissesse o seguinte: comigo é assim, errou uma vez, acabou. Não tem segunda chance. Errou uma vez, acabou. Não tem mais como caminhar. Mas Paulo é menino, vamos ter paciência com ele está amadurecendo, ele está aprendendo, vamos dar uma chance. Não. A Bíblia diz que houve um desentendimento tal entre Paulo e Barnabé que eles se separaram. Barnabé seguiu com João Marcos e Paulo pegou Silas e foi para a segunda viagem missionária. Só que pela graça de Deus aconteceu uma maravilha. João Marcos amadurece, se aproxima do apóstolo Pedro, escreve o primeiro livro, o primeiro evangelho no Novo Testamento. O primeiro evangelho não foi Mateus, foi Marcos que foi escrito. Marcos se torna um grande homem a serviço do reino. E lá na frente, velho, no finalzinho da vida, esperando a morte, Paulo diz: Timóteo, lembra de Marcos? Claro. Pois é, eu errei com ele. Eu me enganei com aquele menino. É menino bom. Eu preciso dele. Traz ele, Timóteo. Marcos me é útil para o ministério. Deixe problemas do passado no passado. Há pessoas que te machucaram, mas que se tornaram aptas para continuar caminhando contigo. Há gente que errou com você, mas que se arrependeu. E quando você perceber que errou com alguém, olha nos olhos e diga: eu me arrependo, eu errei com você. Mas não desista da nossa caminhada, vamos caminhar juntos de novo, eu preciso dessa caminhada. É assim que a gente desenvolve uma saúde para o nosso coração, é saber pedir perdão e dar perdão àqueles que erraram, porque as pessoas mudam. Não existe esse velho ditado, gente, que o boi não bebe da mesma água, do mesmo rio, 2 vezes em sua vida? Por quê? Porque quando aquele boi voltar, ele já não é o mesmo, ele teve outras experiências, ele amadureceu, o rio não é o mesmo, as águas que ele beberam anteriormente já passaram, são novas águas. Gente que errou contigo lá atrás não significa que ela vai continuar errando. Não permita que o rancor, a amargura, o ressentimento se alojem em seu coração. É preciso perdoar. Só a Deus pertence a vingança. Agora eu preciso dar uma notícia. Perdão não é uma virtude que nós possuímos. Ah, como eu sou humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Nós não possuímos a virtude do perdão. Perdão é obra da graça de Deus. Então busque a graça de Deus para te ensinar a perdoar. Para te capacitar a olhar para os tropeços do ontem. E o ontem seu pode ser o ontem mesmo, ou um ontem muito distante. Peça a graça de Deus para te capacitar a olhar para o seu ontem, para o seu passado e curar, redimir. Não é lhe dar esquecimento, não. É lhe dar superação. É te ajudar a continuar vivendo agora em sanidade, sem ódio, sem vingança, sem retaliação. Peça a Deus isso. Todos que pedem, Ele dá, liberalmente, gratuitamente. Mas tem mais um princípio: não se afaste da palavra de Deus. Note o verso 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Que lindo isso aqui. Paulo está sozinho, envelhecido, enfermo, numa masmorra, já condenado.
e ele continua com fome da palavra de Deus. Normalmente, o que acontece quando o nosso coração vai se perdendo? Pelos desapontamentos naturais. Preste atenção nessa vida, nessa expressão. Pelos desapontamentos naturais dessa vida. Na medida em que eles vão acontecendo, a gente tende a culpar Deus, se ressentir de Deus, a se sentir meio como que o livro que o Philip Yancey escreveu, desapontado com Deus, e deixa de orar, deixa de comungar com gente que ama a Deus, deixa de abrir a palavra. A gente acha que Deus é o culpado pelas nossas dificuldades e lutas, mas Paulo não permite isso acontecer na alma dele. Traz a palavra de Deus para mim. Tá escuro, mas eu preciso do pão vivo. Meus olhos estão com dificuldade de enxergar, mas eu preciso me esforçar, porque eu preciso de um pouco mais da palavra de Deus que alimenta, que orienta, que consola, que dá vida, que renova, que restaura. Eu preciso dela. Afaste-se do que você tiver que afastar, de quem você tiver que afastar, mas em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, jamais se afaste da palavra de Deus. Ela é o pão vivo dado por Deus, para nutrir nosso coração, para nos alegrar nessa jornada, nos fortalecer, nos dar direção. Conheça essa palavra diariamente. Mas há um outro princípio que Paulo nos dá. Deixe Deus tratar daqueles que te fizeram mal. Note os versos 14 e 15. Alexandre, o latoeiro, que é alguém que vive, é um ferreiro, ou alguém provavelmente que constrói imagens de idolatria, através do ouro e da prata ou do bronze. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Você já viveu aquela realidade? Quando uma pessoa está chateada contigo, e você não sabe por quê. Aí você chega, olha para a pessoa e diz, o que foi? Aí quando ela fala, ela entendeu o que você disse errado, algum mal entendido, e uma simples conversa resolve o problema. Mas não é esse o caso de Paulo. Alexandre o latoeiro foi o responsável pela prisão que ocasionou no julgamento de Paulo para a morte. Ele foi a pedra no sapato de Paulo. Foi o perseguidor, o odioso, o contumaz, o inimigo que se levanta sem motivos. É aquela perseguição desnecessária, que você olha e diz, por que essa pessoa está me perseguindo no trabalho? Por que essa pessoa está falando desse jeito contra mim? Por que essa pessoa está tão hostil a mim? Eu não fiz nada contra ela. Por que tanto ódio? Por que está prejudicando tanto a minha família? Por que está me perseguindo e prejudicando a mim? Alexandre o latoeiro causou muitos males a Paulo. E olha o que ele diz. O Senhor lhe dará a paga. Entregue os seus inimigos a Deus. Não se vingue. Não há melhor coisa que você entregar alguém que te faz mal nas mãos do Senhor. Ele é o justo juiz. Porque se você começa a absorver o mal que as pessoas te fazem, duas coisas vão acontecer. Ou você vai retaliar de imediato, se tornar vingativo, olho por olho, dente por dente, vai se tornar alguém grosseiro, agressivo, iracundo. Você vai aliciar outras pessoas para a sua parte, um maldizente, ou você vai se calar, não vai falar para ninguém, e vai guardar, e vai torcer pela queda daquela pessoa. Aquela pessoa vai pagar. Espera o momento, ela vai pagar. Que emoções que destroem. Quem carrega emoção assim, é como a pessoa que bebe um copo de veneno, esperando matar o outro. Está se destruindo. Entregue seus inimigos para o Senhor.
A Ele pertence a vingança. Ele é o vingador, o justo juiz. Mas nós temos ainda o sexto princípio que Paulo nos dá para desenvolver emoções saudáveis. Note, por favor, os versos 16 e 17. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Paulo está preso. Nós temos o primeiro julgamento. Ele imagina, muitos amigos vão aparecer. Quando for o momento da defesa, muitas pessoas dirão, é um bom caráter, sempre pregou sobre a valorização da família, os bons costumes, honrar o rei, pagar os impostos em dias, ser um bom cidadão, sempre promoveu a glória de Jesus Cristo, nunca incitou violência, é um bom homem. Paulo imaginou que uma multidão de amigos aparecesse. Mas no primeiro julgamento, o que aconteceu? Ninguém apareceu. Mas ele diz, Deus sempre esteve comigo. Olha o início do verso 17. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. As pessoas podem te abandonar. Tua mãe pode te desamparar. Teu pai pode te frustrar. Teus irmãos podem se tornar teus inimigos. Tua igreja pode virar as costas contra você. Você pode amargar uma velhice em solidão. Mas a palavra do Senhor não mente ao dizer que Deus jamais desampara o seu povo. O livro de Êxodo nos diz que Deus, Ele vê sua vida detalhadamente. Ele ouve diariamente suas queixas, suas orações, seus gemidos. Ele conhece sua dor e Ele age sobre você. Ele é fiel e justo e jamais te desamparará. Descanse nisso. Ainda que todos te abandonem, o Senhor jamais te desamparará. A presença contínua de Deus é forte consolo para vencermos as tribulações dessa vida. Mas há um penúltimo princípio para emoções saudáveis. Faça o bem o mais rápido possível. Talvez esse seja um daqueles versículos que você vai dizer, cara, eu nunca entendi isso direito. É isso mesmo que está dizendo. Olha aí o versículo 21 do capítulo 4. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Por que esse versículo está registrado aqui no versículo 21? Timóteo vem antes do inverno. Porque o inverno durava cerca de 3 meses. Se Timóteo demorasse a ir para ajudar Paulo, levar uma capa contra o frio, levasse os pergaminhos, poderia passar, inclusive, a morte de Paulo e Timóteo nem houvesse chegado. O que Paulo está dizendo é, o que você precisa fazer para alguém, faz logo. Se tem condições de você ajudar alguma pessoa, faça hoje. Se você pode fazer o bem, faça o mais rápido possível. Não espere para amanhã. Qual a relação desse texto com a temática de emoções? Pessoas com emoções adoecidas tendem, principalmente as vítimas de ressentimento, de amargura, de rancor, de traição, com provações presentes, tendem a fazer de seu ventre, com seus problemas, seu universo particular. Ela fica circunspecta, inclinada sobre si, em seu mundinho de dores. E Paulo está dizendo, levanta a cabeça. E olha para a gente de carne e osso, que dói, que sofre, que está com dor, que tem males, talvez muito mais densos que os seus.
e estenda a mão, ainda que a sua mão esteja um pouco atrofiada, porque há tanto tempo sem fazer o bem, sua mão atrofiou, seu braço está atrofiado, vai, faz esse movimento e ajuda, sai um pouco de si, isso vai te ajudar demais. Faz logo o bem, Timóteo, vem me ajudar logo, Timóteo. O que você tem que fazer, faz hoje para alguém. E por fim, e não menos importante, entregue a Deus toda a glória. Note como termina o argumento no versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para seu reino celestial. Olha o que Paulo enxerga. Deus já me livrou da obra maligna. Ele vai me levar a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Imagina o dia do martírio de Paulo. O algoz entra na cela de Paulo, que ficava na masmorra, acorrenta-lhe as mãos e os pés, envelhecido, muito magro, mal alimentado, esquecido, abandonado, traído, perseguido, injustiçado. Ele caminha com as correntes em seus tornozelos e em seus punhos, e ao chegar ao patíbulo, o local de seu martírio, o algoz lhe faz uma última pergunta. Você tem palavras finais, Paulo? O que você tem para dizer? Quanto ressentimento poderia ter vindo naquele momento? Quanta mágoa, quantas lembranças ruins. Mas ele diz: a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. A Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Sua cabeça é posta na guilhotina, a lâmina afiada desce. Um mártir está posto entre os homens, mas um príncipe entrando no reino dos céus. Glória a Jesus pelos séculos dos séculos.